Bom, eu quero saudar a todos com uma boa tarde, na pessoa do nosso presidente do Conselho Deliberativo, reverendo Cid Caldas, e do nosso presidente, presbítero Milton Flávio. Saudar a todos que estão aqui, pesquisadores, estudantes, pessoal do Centro Histórico e aqueles que nos participam conosco aqui também, por meio da transmissão. O Pesquisa em Debate, na sua primeira edição, traz o resgate de um grande legado arquitetônico da instituição e do Estado de São Paulo, que é do professor Roberto Zúculo. O Pesquisa em Debate é uma iniciativa do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, sob a coordenação do professor Eduardo Abrunhosa, que tem como objetivo discutir e divulgar as ações do Mackenzie ou de mackenzistas em pesquisa acadêmica, sobretudo no campo da cultura e da memória, que estão sendo estudados e sempre sob o guarda-chuva do Centro Histórico Cultural Mackenzie. O encontro acontece mensalmente a partir desta edição, com temas e convidados variados, a fim de evidenciar a importância da educação, da pesquisa científica e dos acervos históricos para o Mackenzie e para o país. O professor Roberto Rossi Zúculo estudou na nossa escola, briosa Escola de Engenharia Civil, aqui no Mackenzie, e formou-se na turma de 1946, portanto, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, mesmo ano da fundação da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, ele abriu o seu escritório de estrutura e concreto, onde atuou como engenheiro calculista até a década de 1960 e, paralelamente, desenvolveu uma carreira empresarial. Foi professor da nossa Escola de Engenharia e também da Escola da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, desde a fundação até abril de 1962, quando faleceu. Dentre os diversos marcos de sua carreira, ficou conhecido pela integração entre concepção arquitetônica e o cálculo estrutural a partir de uma estética arrojada. Os pesquisadores que têm se detido sobre o acervo do professor Zúculo e que participarão desta mesa de debate sobre o seu legado e o resgate que todo esse processo está produzindo são o professor Eduardo Abrunhosa, que é doutor em História Moderna, Contemporânea e da América pela Universidade de Salamanca, na Espanha, doutor e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde 2016, e que atualmente coordena o Centro Histórico e Cultural Mackenzie. Leciona nos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo e na pós-graduação de Educação e Docência no Ensino Superior, além de ser o responsável pela área de expansão do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Eu gostaria de convidar o professor Eduardo a tomar assento aqui à mesa e pedir a todos uma saudação com a palma para o professor Eduardo. Juntamente com ele, eu gostaria de convidar também a tomar assento aqui conosco a professora Tati Galvão, que é arquiteta, mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Urbanismo Moderno e Contemporâneo, 2019-2020, onde, durante o seu mestrado, desenvolveu pesquisa sobre urbanidade relacionada à produção imobiliária e aos instrumentos urbanísticos. Ela é bolsista pelo MAC Pesquisa em 2020, e atuou como aluna pesquisadora em regime parcial, vinculado justamente ao Centro Histórico e Cultural Mackenzie, desenvolvendo pesquisas da história institucional do Mackenzie, que foram bastante úteis nas iniciativas do programa 150 anos do Mackenzie, que aconteceu desde 2020. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo em 2001 por esta Universidade Mackenzie, onde atuou desde então como coordenadora de projetos em grandes construtoras, quando teve contato direto com o projeto, planejamento e execução dos mais variados tipos de projetos arquitetônicos de engenharia. Professora Tati, por gentileza, gostaria de saudá-la com uma salva de palmas. A terceira componente da nossa mesa é a professora Eunice Abascal, que possui graduação pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e em Comunicação e Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e pós-doutorada na Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade Politécnica da Catalunha. Na FAO Mackenzie, é professora titular de graduação do Programa de Pós-Graduação, coordenadora de extensão e de pesquisa e é também bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Gostaríamos também de saudar a professora Eunice Abascal e convidá-la a fazer parte daqui da mesa. Uma vez composta a mesa, nós gostaríamos de passar a palavra nesse momento para o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, para que ele venha também aqui à mesa e faça uma saudação aos presentes fisicamente e virtualmente pela transmissão do nosso evento. Muito boa tarde, quero cumprimentar a todos, em especial na pessoa do nosso presidente do Conselho Deliberativo do Mackenzie, reverendo Cid Caldas. Cumprimento também o nosso pastor, chanceler, reverendo Robinson Grangeiro. Quero também cumprimentar aqui a liderança do Dr. Eduardo Abrunhosa, que lidera que não faz esforço algum pelo prazer que ele tem de liderar esta área, e quero, assim, parabenizar o trabalho que vem sendo feito, e quero me colocar assim, apesar do nosso chanceler talvez ficar um pouco atento ao que eu vou falar, eu vou me limitar a esta palavra, reverendo, que eu quero agradecer a minha equipe do Centro Histórico, porque é uma bênção nós vermos a nova dimensão que está sendo dada aqui por todos vocês, né, na boa prática daquilo que eu posso dizer que é o legado do Mackenzie. O legado do Mackenzie tem sido preservado aqui. Eu quero também me lembrar do presbítero Dr. Marcel, que está aqui conosco, é o meu historiador mor, né? É uma satisfação tê-lo aqui e é uma alegria também. E eu quero destacar algumas coisas que são muito marcantes para mim nessa história, nesse legado, em especial com este nosso objeto, essa pessoa, objeto de nossa atenção, esse arquiteto engenheiro, esse engenheiro arquiteto, posso dizer assim. Talvez o professor Marcel consiga qualificá-lo melhor do que eu li um pouco a respeito dele. O engenheiro Roberto Zúculo foi uma pessoa especial. E eu sempre fui ligado à engenharia, eu sou engenheiro agrônomo de formação, filho de químico industrial, com uma formação na vida pela presença do meu pai muito grande. Então eu vivi muito dessas coisas. E ali, sempre que eu ia ali no MASP, eu ficava impressionado com aquilo, como também algumas artes, algumas obras, algumas construções do Niemeyer. E esse pessoal andou tudo junto. Esse homem, chamado Roberto Zúculo, ele fez aquilo que todo mackenzista faz. Ele desenvolve o dom que recebeu de Deus. Porque isso é um dom, não é possível que um cara desse faça daquela forma como fez, se não fosse a habilidade que Deus concedeu. Eu penso assim, e glorifico o meu Deus do céu desta forma. Então, esse homem foi um mackenzista puro sangue, não é? Que houve e que hoje nós estamos prestigiando. Qual a melhor forma de prestigiar? A melhor forma de prestigiar é a boa memória. E hoje nós estamos preservando isto. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Que não é somente a preservação da memória, mas é uma reunião de competências. A nossa capacidade de desenvolver tecnologia, de preservar para preservação, para pesquisa. E tudo isso são interfaces que nós temos
com a nossa própria universidade. Isso me remete a mais uma coisa que eu sou muito afeto e tenho procurado trabalhar dessa forma aqui no Mackenzie, para que dia a dia Deus continue operando, sendo muitas vezes também orientado e exortado pela nossa chancelaria, que é com relação à comunhão. Este é um projeto de comunhão. Vocês não fazem sozinhos, preservam o legado e deixam para a posteridade. Quero deixar, então, a minha palavra de agradecimento a vocês, de gratidão a Deus pela vida de vocês, e dizendo, como sempre procuro dizer naquilo que é bom, nós temos aplicado bem os nossos recursos. Continuem, e tenho a convicção que isso, e para isso, nós sempre teremos o apoio do nosso conselho, da nossa instituição como um todo, e a valorização, em especial, por aqueles que vão usufruir deste conhecimento preservado no futuro. Parabéns, muito obrigado. Nós agradecemos a palavra do Dr. Milton Flávio, desfazemos a mesa agora e passamos para a coordenação do professor Eduardo Abrunhosa, que dará prosseguimento ao evento. Nós vamos continuar. Está ligado. Nós vamos continuar agora com as 3 apresentações e dizer que, na verdade, esse trabalho que nós vamos apresentar, ele é, em si, um legado do projeto 150 anos. E, desde já, nós agradecemos ao presidente do Conselho Deliberativo, que na ocasião era o coordenador do projeto 150 anos, o empenho e a dedicação para que nós pudéssemos fazer o que nós estamos fazendo. Agradecer também à equipe da Talmidim, que é a empresa de digitalização que está conosco aqui e que tem nos ajudado, e registrar que esse programa, o Pesquisa em Debate, nós resolvemos começar com o projeto do professor Roberto Zúculo, mas a cada mês nós teremos alguma pesquisa que está sendo desenvolvida dentro do ambiente do Centro Histórico, afeita direta ou indiretamente ao Mackenzie ou a mackenzistas, que vão estar sendo apresentados. No próximo mês, em outubro, nós teremos um novo Pesquisa em Debate, mas aí falando sobre a memória e o legado protestante no Brasil. E quando nós faremos, então, também a celebração do nosso convênio e acordo com a Curadoria de Acervos da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde, a partir daquele momento, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, por meio do Centro Histórico, passará também a cuidar, preservar, catalogar e organizar os acervos documentais da Igreja, desde a chegada de Simonton até hoje. Esse acervo é muito grande, então nosso próximo encontro já é com essa temática, muito por conta também da comemoração da Reforma Protestante. Então, outubro será esse nosso encontro. Nós vamos começar sem mais demora, passando para a professora Eunice Abascal, minha colega, nossa colega da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que lidera o grupo que dá origem a esse trabalho, que é o grupo de pesquisa Roberto Zúculo, Engenheiros e Arquitetos Mackenzistas. Professora Eunice, a palavra é sua. Muito obrigada, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui, contar 1 minuto da minha história, não mais, desde 2004, quando os grupos de pesquisa se formaram, na Faculdade de Arquitetura. Eu venho me dedicando, uma parte da minha vida de pesquisador, a entender o legado, a memória dos mackenzistas, das suas trajetórias, das suas obras. E hoje nós vamos falar da figura de Roberto Rossi Zúculo. E vamos refletir um pouquinho sobre as razões que nos levam a fazer pesquisa sobre um determinado ator histórico. Poderíamos ter escolhido outro, qualquer. Nós precisamos, na verdade, justificar, legitimar um pouco a escolha de Roberto Zúculo. Este é o engenheiro Roberto Zúculo. Aquilo que nós vamos falar agora, um pouquinho, é para responder
um pouco essas duas perguntas. Quem foi Roberto Zúculo? Por que pesquisar sua trajetória? O Zúculo nasceu em São Paulo em 1924, morreu precocemente em 1967, formou-se engenheiro pela Escola de Engenharia Mackenzie no período de 42 a 46. Como todo mundo sabe ou lembra, a Faculdade de Arquitetura Mackenzie ela será fundada autonomamente em 1947. Foi o fundador, a gente não pode esquecer que foi o fundador da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, uma figura bastante polêmica, Cristiano Stockler das Neves, que contratou Roberto Zúculo para ministrar aulas na nova faculdade. Então, ele traz o engenheiro Zúculo, que já era portador de uma série de um acervo de competência técnica bastante importante na área da proteção, para ministrar as aulas, e Zúculo vem dar aulas na Faculdade de Arquitetura em meio a um caldo cultural de tensões, que naquele momento eram geradas entre o academicismo e a arquitetura moderna. Então, o Zúculo justamente vem dar aula nesse momento, que é portador já de reflexões a respeito da pedagogia, do ensino de arquitetura, e a figura do Zúculo será muito importante para essa renovação pedagógica, porque o Zúculo era um engenheiro, arquiteto-engenheiro, como nos falava aqui, nosso querido presidente, e, na verdade, o Zúculo tem uma aproximação muito forte aos egressos, aos arquitetos, não no sentido de ensinar-lhes a fazer as coisas, mas no sentido de ouvi-los ver os seus projetos arquitetônicos e dar vida material e estrutural a esses projetos. Ou seja, não se tratava de subjugar a arquitetura pela engenharia, mas se tratava de, na verdade, introduzir uma nova forma de ensinar. E esse caldo cultural, esse clima, envolveu não apenas essas transformações pedagógicas, a fundação da faculdade, mas uma grande reflexão também sobre o que poderia ser o desenvolvimento da cidade de São Paulo, e que o Zúculo será uma pessoa extremamente importante para esse desenvolvimento, para a circulação e a consolidação do ideário moderno, da modernidade, da sua adoção e da sua consolidação. Então, é dentro desse quadro que a gente pode inserir o Roberto Zúculo. Há aqui alguns eventos importantes. Em 47, portanto, a Faculdade de Arquitetura ela é criada. Em 53, o Zúculo vai iniciar a sua vida de professor na Faculdade de Arquitetura, morrendo em 67 precocemente. E ele, durante toda a sua vida profissional e de docente, ele dividiu a autoria de seus projetos com muitos de seus alunos. A gente pode citar alguns e outros que vamos falar em seguida: Paulo Mendes da Rocha, João de Genaro, Alfredo Paisani, Pedro Paulo de Melo Saraiva, muitos desses nomes que também foram professores na nossa querida Faculdade de Arquitetura, Francisco Petraco, que o foi até recentemente, Décio Tosi, Alberto Botti, Marco Ruban, Júlio Neves, arquitetos que estão aí produzindo a cidade até os dias de hoje, e outros que compareceram ativamente na docência. E logo que ele sai da faculdade de engenharia, ele já cria uma empresa, o seu escritório técnico de estruturas de concreto. E isso é uma questão muito importante que vem sendo estudada por vários pesquisadores em São Paulo, na nossa escola e em outras, a questão da importância dos escritórios técnicos em São Paulo, do desenvolvimento de uma expertise técnica, de assessoria, de construção, que caracteriza fortemente São Paulo. A relação de parceria que ele tem
com os arquitetos se estreita bastante a partir de 1953, com a entrada dele na escola. E, logo depois de entrar para o hall de professores da Faculdade de Arquitetura, ele assume a cadeira de sistemas estruturais. E aí, realmente, se estabelece essa sinergia, essa relação da qual eu falava para todos. A gente pode dizer que Zúculo foi professor de uma geração. Ele lecionou por mais de 15 anos. Talvez um dos seus mais importantes e mais conhecidos alunos, ex-alunos, seja Paulo Mendes da Rocha, né, que apresenta um arrojo, né, espacial, construtivo, arquitetônico, seus projetos, suas obras, né, o qual ele delega a essa proximidade com o engenheiro Zúculo. E qual que é o mote, digamos assim, dessa parceria que vai se estabelecendo entre o Zúculo e os arquitetos? É esta aproximação, essa indissociabilidade, essa relação muito próxima entre arquitetura e estrutura. Arquitetura, espaço e construção. Por que o Zúculo? O Zúculo foi o professor de todos os arquitetos modernos formados no Mackenzie. Acho que isso é uma coisa muito importante de deixarmos fincado, né? Essa geração ela é muito importante para a arquitetura, não só paulista, mas brasileira. Então, assim, é uma importância para o campo cultural, né? E não exatamente a atuação restrita de um ator histórico no seu lugar específico, né? Uma escola, uma cidade, é claro, nós temos isso, mas é uma coisa que se expande. Tá? Ele é um introdutor do concreto protendido no Brasil. Tá? Ele é professor do Mackenzie, nesse período, até sua morte, que formou a geração de ouro dos arquitetos que se alinham à denominada Escola Paulista. Muitos desses nomes nós já falamos aqui, inclusive Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva. Tá? Implantou a tecnologia da proteção nos edifícios, ou seja, ele traz uma técnica bastante utilizada e aplicada em grandes infraestruturas, pontes hidrelétricas, né? Tanto é que, depois que ele falece, né, o escritório ele vai ser assumido por outro engenheiro, né, o Jan Arpad Mihalik, que vai estourar, né, com uma quantidade imensa de obras no Brasil inteiro, de grandes infraestruturas. Né? Mas o Zúculo, propriamente, traz essa técnica para os edifícios, né? Um recurso que era utilizado, basicamente, fora do Brasil, em pontes e outras infraestruturas. Ele representa essa firma francesa, a Société Technique pour la Utilisation de la Paix Contrainte, e por meio da sua empresa Serviços de Engenharia em Proteção. O Mendes da Rocha, eu vou me permitir ler essa passagem para vocês, porque eu acho que ela é muito significativa. Ele diz: Zúculo tem uma história maravilhosa, foi um ilustre engenheiro do século XX, indispensável para todo o desenvolvimento das técnicas construtivas no país. Foi uma espécie de Eugène Freycinet, que é o detentor da patente do concreto na França. Nós tínhamos uma reverência enorme por ele. Na ocasião, estava realizando as primeiras experiências com concreto protendido e fazia o seguinte: entrava numa concorrência com o projeto esboçado. Desenvolvia uma variante para apresentar depois. Ele ganhava a concorrência e depois mostrava a variante, que custava metade do preço, feita com concreto protendido. E assim foi. Fez muitas pontes, viadutos, com muito êxito empresarial. Essa é uma entrevista de Paulo Mendes da Rocha, publicada em Projeto e Design. Zúculo teria sido um docente cuja didática se destacava no conjunto de sua formação, fazendo com que os mackenzistas o relembrem, não apenas com reverência, como fruto de um antigo relacionamento pessoal, mas como um mediador de ensinamentos decisivos para a prática arquitetônica que eles vieram a produzir.
Muitas parcerias, né? A trajetória profissional do Zúculo é marcada por alianças, por muitas parcerias profissionais, uma delas com um outro engenheiro, né? O engenheiro Rubens Paiva, que todos nós sabemos de sua história, né? Importante para a história do Mackenzie, né? Participou com os estudantes de arquitetura, ele participava com alunos ainda estudantes em concursos importantes. Nesse caso, ele participou com Pedro Paulo de Melo Saraiva, Marco Ruban, Alberto Botti, de um concurso, por exemplo, patrocinado pela Revista Brasileira de Hospitais, ganhando o 2º lugar. E foi no Mackenzie que Rubens Paiva e Pedro Paulo, bem como Botti e Ruban, conheceram o Roberto Zúculo. E são muitas as obras em São Paulo que levam a marca dessas parcerias e da introdução dessa nova técnica, como o edifício solar do Conde, que é do José Maria Gandolfi, que também foi objeto de uma dissertação de mestrado do nosso programa. Muitos desses egressos, né, já contam com trabalhos acadêmicos no nosso programa, o Pedro Paulo, e o responsável técnico, o engenheiro Rubens Paiva. Esse edifício aqui em Higienópolis. Parcerias profissionais com muitas pessoas, né? Alberto Botti, Paisani, Décio Tosi, Elkson Ribeiro Gomes, que vai ter bastante influência em Curitiba, Flávio Mindlin Guimarães, Francisco Petraco, com Franz Repp, que não é um mackenzista, mas era um engenheiro, né, que deu aulas no Mackenzie, na disciplina, na cadeira de grandes composições arquitetônicas, que é o projeto, né, hoje. Repp dava aula no 5º ano, né, seria assim, um professor do TFG, muito severo, muito rigoroso, né. E também com ele, Zúculo fez parcerias, né, e Pedro Paulo de Melo Saraiva, com Pedro Paulo de Melo Saraiva também. Então, por exemplo, este edifício muito importante, de Miguel Juliano, Pedro Paulo, com a colaboração de Maurício Tuck Schneider, ano do projeto de 58, né, que marca a cidade de São Paulo. Parcerias com profissionais e arquitetos modernos, aqui, uma vez mais, com o Franz Repp, né, em 1900, professor da escola até 1965, esse edifício Normandie, na 9 de julho. A gente pode comparar, né, aquilo que a escola carioca ajudou a desenvolver o concreto armado pela mão de Niemeyer e seus colegas, né, a escola paulista fez avançar por meio do concreto protendido, né, e por essa porta, Zúculo praticamente passa a história. Essas são várias imagens, edifícios importantes projetados e construídos em São Paulo, com as parcerias de Roberto Zúculo. Esse aqui de Abraão Sanovic, né, que é o Abaeté, o edifício Normandie, que a gente já viu, e o edifício solar do Conde, que já mostramos. Muitas obras de Pedro Paulo de Melo Saraiva, professor nesta escola até bem recentemente, recém-falecido, há uns 2 anos, né, foram divididas com o Roberto Zúculo, Clube Paulistano, Quinta Avenida, na Avenida Paulista, o Porto Fino, Porto Novo, Porto Velho. Já vou mostrar esses edifícios também. A unidade da Faculdade de Geologia da Universidade de São Paulo, em 61. A sede da CNI, SESI e SENAI em Brasília, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e o Palácio da Justiça do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, que é de Pedro Paulo, Francisco Petraco e Sami Bussab, nosso professor até muito recentemente. Esse edifício é um marco, né, é o edifício Quinta Avenida. Tá? Ele é de 1958, é um marco na arquitetura paulista. Ele tem vigas protendidas, as lajes possuem uma espessura de 4 centímetros, então, para se ver o arrojo, né, e a vanguarda das obras de Zúculo e a expertise que ele tem na aplicação da proteção em edifícios.
Esses são o Porto Velho, edifícios Porto Fino e Porto Velho, em Santos, que são de Pedro Paulo, Roberto Zúculo e Francisco Petraco. Aqui, Sami Bussabe, Aron Cohen, Eurico Prado Lopes, representaram uma parceria muito importante em São Paulo, com um escritório conjunto, conhecido como Grupo da Maria Antônia, e aqui detalhes do projeto do edifício para o Departamento de Geologia e Paleontologia da USP, também em parceria com o Zúculo. Legados de Zúculo. Primeiro, conexões entre a teoria estrutural e exercício do projeto arquitetônico. Respeito ao projeto. A melhor estrutura para a arquitetura. A difusão do uso e aplicação do concreto pretendido. Zúculo é parte de um campo de produção teórica e prática, né, que contribuiu muito para a consolidação da arquitetura moderna. Muito obrigada. Microfone. Demora. Bom, a gente vai agora mostrar os primeiros resultados da pesquisa que a gente está fazendo desde junho do ano passado até agora. Tá? Bom, em primeiro momento, o professor Eduardo Brunhosa ele desenhou um projeto para essa pesquisa do Roberto Zúculo, que compreendia 3 etapas. A etapa técnica, a etapa de sistematização da informação e a terceira etapa de acesso e divulgação dessas informações. Eu hoje vou tratar, basicamente, da primeira etapa, que é a que a gente conseguiu avançar bastante nesse ano. Então, como é que o projeto chegou aqui? Todo o acervo do Roberto Zúculo chegou aqui por volta da década de 90. Né? Ele chegou em cerca de 1.400. Ele chegou de cerca de 1.400 caixas, essas caixas arquivo azuis, e elas foram sistematizadas de uma forma que dentro de cada caixa haviam pastas e envelopes dos mais diversos projetos. Então, dentro de cada caixa, a gente não encontrava só um tipo de projeto. A gente poderia encontrar 1, 2, 5 projetos diferentes em cada caixa e dos mais variados tipos e possibilidades de estados de conservação desse material. O que está sendo feito, então, desde junho do ano passado? Todas essas 1.400 caixas, a gente faz a abertura da caixa de cada uma delas, separa os volumes, né? E aí tem todo o trabalho de qualificação desse material, que é justamente separar, o principal trabalho é justamente separar todos esses projetos, né? Porque cada um deles, em todas essas caixas, tem volumes variados. Então, em cada linha dessa, a gente sistematiza um projeto. Ao todo, então, a gente já conseguiu identificar 498 projetos diferentes do Roberto Zúculo, desde de junho do ano passado. A gente fez, até agora, 20% desse material. Então, ainda tem bastante projeto para a gente descobrir. Então, aqui estão 2 exemplos. Na parte de cima, como a gente sistematiza a qualificação técnica, e, na parte inferior, como é feita a triagem do tratamento laboratorial. Porque, depois de todo esse material qualificado, ele passa por uma qualificação de uma técnica de acervo, que avalia, né,
todas essas patologias, né, em todos esses documentos. Então, cada documento, há documentos em bom estado de conservação, mas muitos estão em péssimo estado de conservação, e eles vão ter que passar por um tratamento laboratorial para fazer a guarda definitiva deles. E aí, posteriormente, a gente faz a armazenagem deles, né? A digitalização, a higienização antes, e a digitalização, e, por fim, a guarda definitiva, já separadamente com os projetos organizados, né? Então, hoje, a gente tem uma classificação. Hoje, se qualquer prefeitura, se qualquer pessoa civil, qualquer interessado quiser acessar qualquer projeto que a gente já tenha classificado, a gente tem condições de acessar esse material, porque a gente sabe em que momento, né, da classificação técnica, do tratamento laboratorial ou da digitalização ele está. Ele está todo rastreado nos nossos controles. E aí, aqui, alguns números, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quantidade de acervo de caixas de acervo que a gente tinha, que eram 1.400, a gente conseguiu abrir ainda por volta de 20% somente. A quantidade de volumes do acervo seriam as pastas ou envelopes que tem dentro de cada caixa. Então, a gente estima que tenham 11.000, porque foi uma classificação anterior feita nos anos 90. Né? Entre os anos 90 e 2000, foi feita essa classificação, uma planilha, e a gente tem 11.000 volumes. E, desse volume, nós conseguimos já qualificar 21%, estão triados no laboratório 18%, e enviados para digitalização 8%. E aqui um pouco dos tipos de projetos encontrados, né? Então, dos 498, a grande maioria são pontes e viadutos, e muito de infraestrutura urbana, né? Então, muito projeto de drenagem urbana. Edificações são 62, por enquanto, né? Lembrando que é só 20% que a gente avaliou ainda. E outros tantos. Rodovias, a parte de rodovias, a gente tem imigrantes, muito material da rodovia dos imigrantes, muito material do metrô, linha norte-sul, leste-oeste, enfim, uma infinidade de projetos aí que a gente vê por São Paulo. E aqui Ih, ficou preto o negócio. Aqui um pouco de onde estão mapeados os projetos do Zúculo. Eles estão basicamente em todo o território nacional, né? A grande maioria deles está no estado de São Paulo, são mais de 400 projetos aqui no estado de São Paulo, e tem 2 projetos, um no Paraguai e um na Argentina, que é ali na divisa de Foz do Iguaçu. E agora eu vou chamar o professor Eduardo Brunhosa. O nosso trabalho, então, a partir daí, é justamente esse de, uma vez catalogado o material, internamente nós conseguirmos identificar por quê. Na medida em que o Mackenzie recebeu esse acervo nos anos 90, final dos anos 90, o Mackenzie passou a ser fiel depositário desse acervo. E esse acervo tem um impacto muito grande na vida da cidade. Então, esse, por exemplo, é um projeto que a gente encontrou, a Ponte de Cidade Jardim. Muitos de nós que estão nos assistindo ou que estão aqui, provavelmente já passaram por essa ponte. Essa ponte, o projeto é dele. Uma coisa que tem nos chamado a atenção, eu venho conversando com a professora Eunice, e a gente, no grupo de pesquisa, começa a pensar nessa linha, é que o escritório, ele falece em 67, né, o professor Roberto Zúculo, ele morre em 67, mas o escritório continua até os anos 80, como a professora Eunice falou, com o sócio.
Só que como eles, na verdade, desenvolveram uma forma, uma metodologia de fazer projeto, que quando nós pegamos projetos, por exemplo, como os do metrô, que estão lá nos anos 80, final já 70, 80, final da atividade técnica do escritório, se você não souber que o Roberto Zúculo havia falecido, você diria que quem fez aquele projeto, quem calculou aquele projeto, quem pensou aquele projeto, foi o Zúculo. Ele desenvolveu, na verdade, uma forma de fazer que foi reproduzida por todos. É praticamente no melhor exemplo medieval, né, das guildas, né, de artesãos e construtores, que passou um jeito de fazer, e ele trazia e levava sempre alunos do Mackenzie, e aí os mackenzistas vão dando... Há uma fala curiosa, eu conversando com o professor Sami Bussabi, que é um dos parceiros do Zúculo para os projetos, como nós vimos. Na verdade, o que nós percebemos foi o seguinte, o Sami dizendo, né, olha, nós íamos trabalhar com o Zúculo, desde quando éramos alunos, e ele tinha um jeito de fazer, e ele nos fazia fazer daquele jeito. E a explicação dele era simples, isso é uma assinatura. Ou fazemos isso desse jeito, ou não saberão que somos nós que estamos fazendo. Então, na verdade, ele criou uma escola dentro do escritório, o que era muito comum, por exemplo, nas faculdades de arquitetura e engenharia na Europa, sobretudo na França, né, e nos Estados Unidos. Você cria essa ideia do ateliê, onde todo mundo vai trabalhando. A Ponte de Cidade Jardim é um exemplo desse, de projeto. Aqui, o viaduto Parada Prefeito Saladino, que fica em Santo André, é um outro projeto desse. Alguns projetos, a Prefeitura de São Paulo entrou num processo de trabalho de recuperação e prevenção, né, de estruturas, de manutenção preventiva de estruturas, e nos requisitou um conjunto de projetos. E aí, hoje no almoço, eu brincava com o reverendo Cid, que me perguntou, estamos conseguindo responder à Prefeitura, porque isso era mais ou menos assim, como vocês viram no início, eram 1.400 caixas, deu um problema, uma certa ocasião, na Imigrante, numa ponte que, como a Tati falou, boa parte das pontes da Imigrante são um projeto dele. Aí deu um problema, isso compromete escoamento de carga, isso tem uma série de impactos. De repente, o pessoal do DER de São Paulo bateu aqui. O projeto é a ponte tal, sobre o rio tal. Ótimo. E o que vocês querem? O projeto está com vocês. Que bom. Aí você abre a sala, 1.400 caixas, e diz para o cidadão do DR, agora nós vamos orar, e Deus vai dizer para a gente onde está o projeto. Era essa a situação no início, porque não tinha outra forma de descobrir qual era o projeto. E começa a abrir caixa, lá na 20ª caixa aparece o projeto, porque Deus é bom e é mackenzista. Porque senão a gente estava abrindo as 1.400 caixas até hoje para descobrir o bendito projeto da ponte. Há 2 ou 3 anos atrás, a alça de acesso da Tietê para a Dutra cedeu. Projeto do Zúculo, a mesma situação. Então, a gente começou a ficar diante de uma questão. O Mackenzie é o fiel depositário disso, tem uma responsabilidade com a sociedade e não tinha como dar resposta. Então, por isso, quando do projeto 150 anos, o Mackenzie tomou a decisão. Então, vamos tratar isso como tem que ser tratado. E esse trabalho vem sendo feito. Então, vários projetos vêm acontecendo assim. E esse aqui é curiosíssimo, porque esse aqui já é um projeto posterior ao falecimento do Roberto Zúculo, feito pelo escritório, na eterna discussão sobre a ligação entre Santos e Guarujá. E, no ano passado, o governo do Estado de São Paulo resolveu fazer uma audiência pública para colher projetos para essa necessidade específica. Só para vocês terem situar historicamente, essa discussão ela existe em São Paulo desde a década de 20. O primeiro projeto de ligação entre Santos e Guarujá é de 1927. E, claro, como todos sabem, até hoje nenhum foi feito. Um projeto não falta, foram feitos milhares de projetos, pagos milhares de projetos.
Na semana que foi anunciada aquela audiência, a Tati me chama e fala assim, você não vai acreditar o que nós achamos. Eu falei, o que vocês acharam? Achamos um projeto de ligação entre Santos e Guarujá. Falei, então, mas achamos completo. E aí isso foi uma outra curiosidade. Porque, normalmente, esses projetos que a Tati citou, a gente acha assim, parte 3 da linha verde. Bom, então a gente está supondo que tem a parte 1 e 2. Mas a gente não faz a menor ideia se existe a 5, a 6, enfim. No caso aqui desse, foi encontrado inteiro. Falei, opa, aí nós começamos a estudar o projeto, e aí nós preparamos, então, um artigo para o Estado de São Paulo e publicamos uma ponte para o túnel do tempo, onde, nesse artigo, a gente conta essa história de tantos projetos que o governo do Estado de São Paulo já pagou para a conexão. Esse foi feito sem cobrar nada, tem 3 opções, no projeto tem 3 opções de implantação. E então, no artigo, eu escrevo dizendo o que a gente encontrou, como é que era o projeto, e digo, olha, se a questão é ter um projeto, o Mackenzie coloca à disposição do governo do Estado de São Paulo 3 opções que estão prontas. É só estudar, claro. Isso é um projeto da década de 70, tem que ser atualizado, uma série de questões por conta da urbanização, ali, das áreas de implantação, mas isso é só para a gente entender o tamanho do legado e da contribuição que a gente pode dar enquanto escola de arquitetura, enquanto escola de engenharia, enquanto arquitetos, historiadores, historiadores da arquitetura e da engenharia, para a cidade de São Paulo, e como vocês viram aquele mapa, para o país inteiro. Para o país inteiro. Então, por exemplo, o projeto de hidrelétrica, da hidrelétrica de Itaipu, toda a transferência de turbinas do Porto de Paranaguá até Itaipu foi pensado pelo próprio Roberto. E o escritório continuou estudando como é que fazia para chegarem as turbinas até lá, calculando estruturalmente cada ponte. E isso nós temos são 4 ou 5 hidrelétricas que nós já encontramos no Brasil. Urubupungá, por exemplo, o cálculo estrutural é dele. E por aí vai. Um dos citados é o professor, o arquiteto, o Marc Ruban e o Alberto Botti, que formam o escritório Botti-Ruban. Ambos também alunos aqui, é o escritório mais longevo de arquitetura existente hoje em atuação no Brasil. Inclusive, estariam conosco aqui, mas, enfim, por problemas não puderam estar. E ao final, nós vamos... o presidente do conselho, em nome do Mackenzie, vai receber, e nós vamos mostrar as imagens, já estão aí preparadas as imagens do Urban, então já pode ir colocando aqui, Laís, por favor. Do acervo que nós já recebemos, e vamos começar a fazer o mesmo trabalho que estamos fazendo com o Zúculo, das obras do Botti-Ruban, do escritório Botti-Ruban, que, para nós mackenzistas, além deles estudarem aqui, além deles serem mackenzistas, o João Calvino, o edifício João Calvino, que era o edifício Nestlé, é um projeto deles. Aí. Essa equipe trabalha, então, o líder do projeto sou eu, nós contamos com o apoio do grupo de pesquisa, liderado pela professora Eunice, que é esse que nós citamos no início, de arquiteto, que estuda arquitetos e engenheiros mackenzistas, e a equipe técnica do Centro Histórico, que está aqui, a Karina, nossa responsável técnica, e aí Anderson, Giane, Maiara, Verônica, Renata, Beatriz, tudo isso já sob a direção do reverendo Robson, na gestão do reverendo Robson, na chancelaria, que nós conseguimos com que essas pessoas viessem, porque nós não teríamos braço. Eu comentava ainda há pouco com os colegas, assim, que viram o material sendo inicialmente trabalhado. Isso aí, durante a pandemia e nesse último ano, que a gente conseguiu avançar. Então, por isso também, pouca coisa ainda está digitalizada, porque, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, estamos digitalizando os acervos próprios, né, também os demais acervos do Mackenzie. Já está ali, Laís. Então, vamos para poder passar aqui. Me ajuda aqui, né, Laís? Para a gente... É que eu passo. E eu queria, então, passar para o reverendo Cid. Vamos ver se os microfones aqui...
Oi. É mais por conta do pessoal que está assistindo. Oi. Dá. Ô, reverendo, vem. Vocês estão ouvindo? Então. Enquanto elas abrem, nós, na verdade, tínhamos pensado de uma outra maneira, mas, como eu disse, infelizmente, nós não vamos ter a participação dos próprios aqui. Mas eu quero convidar o reverendo Cid, presidente do Conselho Deliberativo e um dos maiores incentivadores que nós temos aqui no Centro Histórico, para oficialmente anunciar o início desse trabalho, que é do acervo de Alberto Botti. Eu primeiro queria falar 3 coisas. A primeira coisa que eu queria dizer, ouvindo a senhora falar, professora, me chamou muito a atenção, eu não sou da área da arquitetura, mas como numa folha em branco, uma pessoa imagina aquilo que nós não vimos ainda. E esse não ver ainda se transforma numa realidade. Esse ato criativo, criador, é alguma coisa que me remeteu àquilo que está escrito ali na pedra, no vértice desse edifício, né? Dedicado às ciências divinas e humanas. E aí, nesse sentido, essas 2 premissas elas se encontram. Porque Deus, o Criador de todas as coisas, que fez do nada e avaliou a sua criação, dizendo, e viu Deus que era bom. E ao criar o homem e a mulher, diz, e viu Deus que era muito bom. E a gente vê nessa resultado, no trabalho dessas pessoas que é continuado por vocês, exatamente o exercício e o toque da ciência humana com a ciência divina. É um motivo que nos leva a dizer, realmente nós estamos dentro do Mackenzie. Nós continuamos o legado que nossos antecessores nos trouxeram. A segunda coisa, Eduardo, que me remete, e ouvindo vocês 3 falarem, isso ficou muito claro, a gente deixa heranças. Muitos bens, poucos bens ou nenhum bem, né? A gente sempre pensa na herança, mas eu estava pensando aqui, quantas pessoas são capazes, ou que eu e você estamos pensando, da nossa herança cultural, do conhecimento que nós temos. O que nós vamos deixar? Isso me chama a atenção, primeiro, em Zúculo, em resolver deixar a sua herança sob a nossa guarda. E agora, o arquiteto Botti, Alberto Botti, ele nos abençoar, deixando a sua herança do conhecimento que ele teve e o produto que ele produziu sob nossa responsabilidade. Eu não sei se o doutor Alberto Botti ele está nos assistindo, mas vai ficar gravado. E eu queria aqui trazer, em nome da instituição, desta instituição, a gratidão a ele por este desprendimento, na certeza que isso nos responsabiliza, sem sombra de dúvida, por cuidar e lidar com esse acervo. Mas também abre inúmeras possibilidades de trabalho, como a gente já pode ver, ou já pôde ver, pelo começo do trato do acervo do Zúculo. Agora estou curioso para abrir as outras caixas. Agora quero saber, Tati, das outras caixas. As que estão abertas já estão abertas, né? Para saber o que vai encontrar nessas outras caixas. E, a partir daí, também, neste acervo do doutor, que é só isso daí. Ó. Isso dá para fazer tranquilo, viu, Tati? Reverendo, o melhor foi no dia que ele veio e que entregou tudo para nós, ele disse assim, ele falou, o senhor só tem ideia do que tem aí? Eu falei, não faço a menor ideia, não sei o que tem aí dentro, qual projeto está aí, nem como eles estão. Eu selecionei pelo canudo, porque eu mais ou menos conhecia os canudos. Então, ou seja, vai ser uma surpresa. E, finalmente, dizer o seguinte, a terceira e última coisa que eu quero dizer é que há muito trabalho a realizar, muito feliz, senhor chanceler, com esse novo momento do Centro Histórico, que, na continuidade da sua história, ele aumenta a sua responsabilidade até. Há muito o que ser feito, e, nesse sentido, eu quero saudar a todos aqueles que trabalham aqui, na pessoa do nosso professor, Dr. Marcel Mendes, e pedir que Deus continue a dirigi-los e vamos em frente.
E fala para o pessoal da digitalização, o Eduardo, tem que digitalizar mais, tem que fazer mais, entendeu? Então, vamos em frente, muito feliz em participar desse momento. Eu quero agradecer ao Centro Histórico, na pessoa do chanceler e também do coordenador, pelo cuidado e pela presteza com que estão lidando com algo que nós ainda não chegamos no nível das possibilidades que isso tem para a nossa instituição. Há muito ainda o que ser feito e é claro que nós vamos cobrar. Quero convidar o chanceler para encerrar fazer o encerramento da nossa atividade e informar aos que estão aqui presentes, se forem um pouco mais curiosos. Eu sei que o pessoal que trabalha no acervo não vai querer nem ver, mas os que não viram ainda, o projeto de Santos está aqui, uma partezinha dele, está aqui a foto do que é hoje a planta, uma das plantas, e só para vocês terem uma ideia com o que nós estamos trabalhando. Reverendo. Queridos, nessa primeira edição do nosso Pesquisa em Debate, nós vimos o grande legado do arquiteto Roberto Zúculo. E como bem falou o nosso presidente do Conselho Deliberativo, o legado histórico como bem cultural é algo que a gente não avalia nem mesmo numa geração. Wekusen dizia que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. E quando ele falou sobre essa possibilidade da história ser a catalisadora de verdades que são legadas e depois gerações posteriores podem usá-la para, a partir dela, construírem ainda maiores sonhos e maiores legados, ele estava falando exatamente daquilo que se propõe ser o Centro Histórico Cultural Mackenzie. Nosso desejo, presidente do Conselho, presidente do Instituto, é que esse Centro Cultural Histórico Mackenzie, que fala da história, da memória e da cultura do Mackenzie, ele abra as portas, e graças a Deus que a pandemia passou, para fora da instituição. Nós queremos que ele se torne cada vez mais um dos espaços históricos e culturais de São Paulo, fazendo justamente o diálogo com outras instituições, como já tem sido proposto e feito, para que o Mackenzie possa cumprir a sua função, que é a missão que estrutura essa instituição. Como eu escrevi na ocasião de um dos aniversários desses 3 anos de São Paulo, em que eu tenho estado na chancelaria, o Mackenzie é o filho ilustre dessa cidade. E como eu gosto sempre de lembrar, quando aqui chegamos, ela só tinha 24 mil habitantes. Muita coisa aconteceu, tendo São Paulo como uma grande protagonista e o Mackenzie como um feliz coadjuvante. Então, eu dou por encerrada essa primeira edição do Pesquisa em Debate, convidando a todos que estão aqui e também aqueles que nos acompanham à distância para participar das próximas edições, abrindo caixas, tirando projetos de dentro de Canudos e outros tantos legados. É bom lembrar que nós hoje estamos passando dos 400 mil itens do acervo do Centro Histórico Cultural Mackenzie. Eu não conheço, particularmente, nenhuma instituição de educação, de ensino no Brasil que tem um acervo histórico com mais de 400 mil itens que estão sendo digitalizados, estão sendo preparados para que ele se torne, entre outras coisas, um grande centro de documentação para pesquisadores da nossa UPM e de todo o Brasil e de todo o mundo. Então, que Deus nos abençoe nesse propósito, porque, afinal de contas, a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima edição do Pesquisa em Debate. Muito obrigado.